Justiça e Direitos Naturais. É o tema da noite de hoje. E para proferi-lo, convidamos Lacordaire Fayad. Atua no movimento espírita há mais de 43 anos. Foi presidente da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso por vários mandatos e hoje atua como vice-presidente para assuntos doutrinários da instituição. Além desta atividade, desenvolve junto ao movimento espírita do Estado de Mato Grosso o trabalho contínuo de unificação doutrinária através de palestras, seminários e cursos de capacitação. Também realiza palestras e seminários em outros estados do país. É psicólogo clínico e organizacional, com especialização em psicologia e psicoterapia transpessoal, Master Practitioner e trainer na arte de programação neurolinguística. É facilitador de cursos, seminários e palestras. É com grande carinho que chamamos Lacordaire Fayad para proferir a palestra que tem como tema Justiça e Direitos Naturais. Querida almas e irmãs, que possa Jesus, o sol de amor e ternura das nossas vidas, prosseguir nos envolvendo nas doces vibrações do seu amor. Justiça e direitos naturais. Antes, porém, anotem esse endereço www.espiritizar.org. Aqueles que desejarem adentrar a outros assuntos voltados para nossa doutrina espírita e colaborar com o nosso movimento espírita, poderão acessar esse site. Tem várias palestras, vários materiais, todos com o intuito de estar facilitando o entendimento e a compreensão do Pentateuco kardeciano, principalmente trazendo para nós a metodologia que o codificador nos ofereceu, a metodologia sistêmica, reflexiva, consciencial. Então poderão estar acessando vários materiais que tem. www.espiritizar.org é uma metodologia com base na tríade que nos trouxe a benfeitora espiritual Joana de Ângeles: qualificar, humanizar para espiritizar. Nós tiramos o assunto da nossa palestra nesses 3 livros e também no Evangelho de Jesus, o significado da lei divina em nossas vidas e também a presença amorosa de Deus em nossas vidas. São 2 livros da editora Espiritizar, que aqueles que quisermos adentrar um pouco mais dentro da metodologia reflexiva, ou está formando grupo de estudos dentro da Casa Espírita, que tem como intuito de estar nos trazendo essa viagem para dentro de nós. Portanto, é todo um trabalho com base nas obras doutrinárias do codificador da doutrina, do Pentateuco, e também as obras sérias subsidiárias. Jesus, conforme Allan Kardec questiona os benfeitores da humanidade, na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o ser mais perfeito que Deus concedeu à humanidade como modelo e guia? E a resposta mais simples e objetiva: Jesus. Jesus, ele não é um ser histórico, Jesus é uma realidade. Os seus exemplos marcaram indelevelmente a humanidade. Emmanuel coloca que todas as falas de Jesus foram falas conscienciais. Ele não falou para um grupo de pessoas, ele falou para camadas mentais. Por isso que são palavras de vida eterna. Quando Jesus pergunta para Saulo na estrada de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Ele sabia ou não porque Saulo estava naquele desatino? E por que perguntou? Então a pergunta não era para ele, mas era para ajudar Saulo e ao encontro da voz de Deus dentro de nós, que é a consciência. Que é uma outra questão que Allan Kardec também pergunta aos benfeitores da humanidade, onde se encontra escrito a lei de Deus? Na consciência. A consciência é a voz de Deus dentro de nós. Quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas? E Pedro, naquele momento emocionado: Senhor, mas tu sabes. E realmente Jesus sabia. Então por que perguntou? Para que Pedro, naquele momento, pudesse, na acústica da sua alma, e perceber as suas fragilidades, a sua dubiedade, que todos nós trazemos, mais ou menos, essas fragilidades. Quando ele diz a Judas: amigo, vai e faças o que deva fazer. E Judas foi, contrariando a própria consciência. E houve então a derrocada do companheiro querido. No livro Vozes Alerta, o Espírito Honório, na última mensagem, que ele diz a mensagem maior, ele descreve que logo depois da crucificação de Jesus, quando ele vem a desencarnar, a primeira tarefa dele, o trabalho amoroso dele, foi ir ao encontro do amigo equivocado, Judas. Portanto, Jesus, ele é realmente um modelo e guia para todos nós. Ele que poderia ter descido num dorsal de astros, arregimentado o maior exército, vem na simplicidade de uma manjedoura. E sua fala repercutia tão profundamente na intimidade das criaturas, falando do pão, do peixe, da pedra, porque ele entendia a dor e o sofrimento da criatura humana. No momento em que ele está diante daquela mulher, sendo arrastada pelo cabelo, jogam aos seus pés, dizendo: esta mulher foi apanhada em adultério. Diz a lei que devemos apedrejá-la. E tu, o que dizes? Naquele momento, Jesus, perpassando o olhar por aqueles que ali estavam, entendeu também a dor daqueles que eram acusadores daquela mulher, atormentados tanto quanto. Jesus abaixa e começa a escrever na areia os predicados menos felizes de cada um. E paralelamente ele coloca: aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Naquele momento, Jesus nos dá o exemplo da lei da solidariedade, da lei de fraternidade, da lei de liberdade, mas acima de tudo da lei de amor, da lei de justiça. Ele escreveu os predicados menos felizes de cada um, mas de quem? E ele dá também uma lição de ética, que o mal não merece comentário, mas merece reflexões. E foi saindo um a um, nos diz o Evangelho, que foram os mais velhos primeiros. Por quê? Porque naturalmente tinham algo mais a se questionar consigo mesmo. E logo depois, entendendo a dor daquela mulher equivocada, afetivamente carente,
porque ela foi buscar naquele com quem ela estava, naquele conúbio, a figura do marido de outrora, dócil, amigo, dedicado, que tornou-se depois um déspota. E Jesus, entendendo a dor da alma daquela mulher, diz: mulher, cadê aqueles que lhe condenaram? Ah, Senhor, se foram, portanto vá, não tornes a pecar. Pecar, dentro da linguagem profunda, quer dizer errar o alvo, para que não lhe suceda o pior. Ele nos dá a lição de justiça, de amor e de caridade em toda a sua trajetória. Então ele tem autoridade moral, como ele mesmo colocou: eu vim para que tenhais paz, para que tenhais vida e vida em abundância. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mostrando que todos nós temos o mesmo direito à felicidade, mas estamos submetidos dentro de leis sábias e imutáveis, que regem os nossos destinos, dependendo de cada um. Nessa questão 621, como nós colocamos, quando Allan Kardec pergunta: onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. A consciência, nós podemos até entorpecê-la, mas ninguém consegue calá-la, estipá-la. Porque quando nós agimos indevidamente, contrário à lei de amor, justiça e caridade, ela é aquela campainha que nos fala: você não agiu bem, você não está sendo honesto, você está se equivocando. Mas muitas vezes falta-nos a coragem da fé para darmos o testemunho da nossa mudança. Na questão 619, Allan Kardec pergunta: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecer a sua lei? Vejamos a resposta magistral: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem, os que se decidem a investigá-la, são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Nós estamos vendo nessa resposta que os bons espíritos oferecem a Allan Kardec e a todos nós estamos fadados, destinados ao nosso crescimento espiritual. A evolução, ela não é uma opção, ela é uma lei. A forma como eu irei realizá-la está dentro da lei de liberdade. Mas as leis são solidárias entre si. A lei de liberdade está ligada à lei de responsabilidade. E para que nós possamos exercer em sintonia com essas leis, nós somos convidados a desenvolver as virtudes que já se encontram dentro de nós. Da mesma forma que dentro da semente se encontra a árvore que a tipifica. Mas para que nós possamos desfrutar desta árvore, é fundamental que nós busquemos a lei do trabalho. Plantemos, reguemos, adubemos. Da mesma forma, nós trazemos dentro de nós o convite incessante e permanente do desenvolvimento das virtudes. Agora, é fundamental que nós busquemos investigar essas leis. Por isso que Allan Kardec, o eminente pedagogo poliglota,
Enquanto todos viam ali somente as mesas girando, ele viu algo mais por trás daquela mesa. Porque como poderia a mesa estar respondendo perguntas frívolas e banais daqueles que lá estavam, se ela estava desprovida de cérebro? E ele pergunta mentalmente: o que é que está por trás deste fenômeno? E as mesas então respondem: somos nós, as almas dos homens que já vivemos na terra. E a partir dali, ele e um grupo de amigos sérios passam então agora a investigar este fenômeno. E vem a lume para a humanidade o atestado de óbito da morte, no dia 18 de abril de 1857, na cidade de Luz, Paris, o Advento e o Livro dos Espíritos, este livro de perguntas e respostas. Nesse momento em que Allan Kardec traz para a humanidade essas reflexões, a humanidade agora tem uma nova direção, e que não veio a esmo, foi anunciado desde a antiguidade, mas principalmente por Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que envie um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Portanto, este Consolador não estaria centrado numa persona, numa pessoa. E veio justamente através do codificador Hippolyte Léon Denis Rivail, que teve a coragem de se apagar enquanto eminente professor, sem deixar de brilhar, com o pseudônimo de Allan Kardec. E é ele, quando vai denominar a doutrina espírita, ele coloca que ela é uma ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Então nós estamos diante de uma ciência. Não é uma ciência como é a biologia, a física, a química, mas é a ciência do espírito imortal. Assim como a ciência teve o advento do microscópio, do telescópio, nós podemos dizer que a doutrina espírita é o telescópio da alma. Vem nos ajudar a ter uma direção. Daí a importância daqueles que decidem investigá-la. Naturalmente estaremos adentrando esse manancial de ensinamentos, que é o resgate do pensamento de Jesus em espírito e verdade. Ernesto Renan, um grande historiador francês, coloca que Jesus foi tão grande, e é tão grande, homem incomparável, que a história da humanidade não o coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele. Então a doutrina espírita merece de todos nós uma pesquisa, um estudo. Mas não é somente estudar no nível intelectual, porque o nível intelectual é como se fosse o leme do barco, ajuda a dar uma direção. Mas é fundamental que busquemos descer do intelecto, trazer para o coração e sentir. Qual é o sentido para mim essas reflexões? Isso é realmente factível para a minha vida? Como eu posso aplicar no meu dia a dia esses ensinamentos? E a partir de sentir, eu vou agora buscar vivenciar. Por isso que ela tem os 3 aspectos: filosófico, científico e religioso. Ele vem nos oferecer, Allan Kardec, essas reflexões dentro de uma filosofia comportamental, nos ajudando, conforme Jesus nos enunciou, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. E é a partir dessa conduta
nós estaremos vivendo a felicidade relativa no aqui e agora, fruto dos nossos esforços. O aspecto religioso vem do religare, nos oferecendo a religiosidade, sem dogmas, sem sectarismo, nos ajudando a vivenciar nessa interconexidade com aqueles que são os campeões do amor, que vão à nossa frente, sinalizando rumos novos para os nossos dias. Aqueles que realmente entendemos, que compreendemos e que sentimos e buscamos vivenciar os postulados que a doutrina espírita nos oferece, com certeza nós estaremos nos auto-iluminando, para que possamos nos auto-transformarmos e colaborarmos com aqueles que gravitam em torno de nós um direito em comum da conquista da paz que está dentro de nós. Ainda no capítulo 9, a lei de igualdade. O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Vejamos a resposta. Está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma justiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Todos nós trazemos conosco esse sentimento de equanimidade, de igualdade, de justiça, de amor, que é o DNA do Criador dentro de nós, que está presente desde a planta, quando nós a colocamos na sombra, e ela faz toda aquela viagem em busca do sol, da luz, no fenômeno do fototropismo, ou da fototaxia, que é a força endoevolutiva, que está presente na intimidade de toda a criação. É a presença amorosa do Criador em nossas vidas, que Joana de Ângeles coloca, sintetizando essa força endoevolutiva como a presença do amor. E ela diz: ama o verme debaixo do solo, ama o homem e a mulher no solo, e ama o Pai nas galáxias. Mas aqueles de nós que adentramos a esses conhecimentos, a essas reflexões amorosas, nós estaremos, portanto, entrando nesta sintonia, no movimento ecológico, com a força endoevolutiva e a força autoevolutiva, que é a força da vontade de cada um de nós, que está ligado à lei de liberdade. E dentro dessas reflexões, nós estaremos desenvolvendo a virtude do discernimento, para podermos fazer uma melhor escolha. Por isso, quando ele coloca pessoas simples e incultas, e simplicidade aqui é a complexidade que se resolveu. Porque normalmente as pessoas prolixas, confusas, aquelas pessoas que se impõem, aquelas pessoas que querem exibir conhecimento, no fundo somos nós aqueles que estamos distante da nossa identidade essencial, como filho de Deus, aprendizes da vida, convidados a seguir o modelo e guia da humanidade, que é Jesus. As pessoas simples são pessoas que, como ele aqui coloca, têm uma autoconfiança de si. E todos nós temos esses modelos nas nossas vidas. Pessoas que agem com ponderação, com equilíbrio, com serenidade. Tudo está tumultuado, mas ela tem aquela autoconfiança
porque ela tem uma interconexão com as amizades interexistenciais, como diz o Espírito Honório no livro Dias Felizes, que são esses espíritos nobres que nos cercam, que nos envolvem com muita ternura e carinho, como alguém que está do outro lado do rio dizendo: venha, falta pouco, tenha confiança, venha. Está sempre nos acenando a possibilidade do potencial criativo que todos nós somos, porque Deus não cria ninguém carente espiritualmente ou de potencial amoroso. E em cultos dentro da formação formal, mas são cultos na arte de amar, na arte de servir, na arte de se colocar à disposição, na sintonia com a alegria, a paz que a vida nos oferece. À medida que nós vamos crescendo nessa busca de estar garimpando em nós as virtudes, nós já vamos desfrutando dessa felicidade relativa que está à disposição de todos nós. Na questão 803, Allan Kardec pergunta: perante Deus são iguais todos os homens? Vejamos a resposta: sim, todos tendem para o mesmo fim. Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Nós vimos no grupo cantando a música O que Queres, mostrando que está sempre à disposição, conforme tinha alguém esperando. A música nos dava aquela ideia, mas esperando a pessoa fazer as opções, que na verdade é a lei de liberdade. Agora, a lei de liberdade implica na lei de responsabilidade. A oportunidade é para todos nós. Quando nós nos vemos como carentes, é porque estamos dessintonizados de nós mesmos. E normalmente, aqueles que estamos carentes de nós mesmos, nós nos associamos com o outro, que tem um padrão de ser o mártir, o prepotente, aquele que quer fazer tudo para os outros, passando até por cima das suas vontades. E aí, como diz o goiano, é a tampa e o balaio. Um é o carente, o coitadinho, e o outro é o provedor. Mas, na verdade, tanto aquele que está na prepotência, no fundo ele está escondendo a sua impotência, da forma como ele se trata. E aquele que se trata como coitadinho, no fundo, ele está fugindo da lei do trabalho, da lei de responsabilidade. Por quê? Ele não está se assumindo. E ao nos assumir, isso requer trabalho. Mas tanto um quanto o outro, quando nós entramos nessas polaridades, nós realmente não estamos vendo que o sol é para todos nós. Aí criamos uma outra lei, se fosse possível, a lei do privilégio. Por que logo comigo isso foi acontecer? Quer dizer, pode acontecer com todo mundo, menos com você. E aí é diferente daquele que tem consciência de si. Se está acontecendo com outro, isso pode também acontecer comigo. Ou se está acontecendo comigo, o que é que isso quer me dizer? Por que eu estou nessa situação? E como eu posso me trabalhar para equacioná-la? Porque nada vai nos acontecer que não seja para o nosso bem. Daí o Espírito Emmanuel nos dizer que antes de qualquer problema, a ajuda sempre chega na frente. Porque nós, além de termos conosco todo um preparo espiritual que nós recebemos antes de reencarnarmos, no livro também Dias Felizes tem uma página que se intitula Contratos Espirituais, e o benfeitor nos coloca que todos nós, antes de reencarnarmos, nós passamos por um atendimento minucioso, amoroso,
com técnicos na área da psicologia, da psicopedagogia. E aqueles de nós que temos um compromisso na área da família, o nosso trabalho profissional, nós recebemos uma equipe multidisciplinar para nos ajudar de forma exitosa no nosso compromisso reencarnatório. E diz mais, desdobrado pelo sono, quando nós temos o zelo, o cuidado da oração, da meditação, nós somos levados na espiritualidade a assistir em palestras, seminários, congressos. E muitas vezes recebemos atendimentos específicos na área da psicoterapia para que possamos manter o nosso padrão de eficiência e eficácia perante nós mesmos e perante a vida. Complemento da resposta. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Então nós vamos perceber que não há privilégio. Todos nós estamos submetidos às leis sábias e imutáveis que regem o destino das criaturas e do universo. Quando nós adentramos uma cidade, ali tem uma placa de contramão, e nós estamos perdidos, só achamos que só existe aquela rua. Aquela placa de contramão está contra nós? Ela foi colocada ali para nos prejudicar? Ou para nos orientar? Da mesma forma são as leis divinas. São parâmetros. Vamos jogar bola no 20º andar de um edifício. Só que não tem parede em volta. Quem quer ser o goleiro? Agora coloquemos parede. Dá para usar melhor o espaço? Então as leis, elas vêm para estar nos ajudando a ter parâmetros. Todos somos iguais diante das leis. Agora, há aquele que se esforça mais, há aquele que está na preguiça moral. O que é a preguiça moral? Muitas vezes eles vão dizer, cadê o Lacordaire? Olha, o Lacordaire é uma pessoa, ele é trabalhador, ele é determinado, ele atende todo mundo. Mas quando é para eu pensar em mim, refletir nas minhas mazelas morais, nas minhas dificuldades, eu fico me auto-sabotando. Eu fujo das minhas reflexões. Isso é preguiça moral. Nós temos um livro no movimento espírita que chama Voltei, de Figner, o pseudônimo de João Jacó. Uma pessoa extraordinária, ajudou muitas criaturas e muitas instituições porque ele tinha recursos materiais. E ao desencarnar, ele escreve que ele foi para regiões de sofrimento. Por quê? Aí nós vamos entender. O que nós fazemos para os outros é muito importante. Cria amizade e simpatia. Mas não faz a nossa mudança interior. O que vai fazer a nossa mudança interior é aquilo que eu faço comigo. Aí nós vamos ver a diferença. Em casa, ou a mãe, ou o pai, ou o profissional. A forma como a pessoa se coloca, a forma como a pessoa se posiciona, revela como ela está dentro de si. Meu filho tinha o que, uns 6, 7 anos, ele falou assim para mim, pai, eu não gosto que o senhor me acorda. Eu falei, mas por quê? O senhor vem com aquela brutalidade, eu gosto do jeito que a minha mãe me acorda. Aí como é que sua mãe te acorda? Ela passa a mão na minha cabeça, primeiro ela chega, não faz barulho igual o senhor faz. Ela abre a cortina devagar. Ela senta na beira da cama, passa a mão na minha cabeça. Ela me dá um beijo na testa. E fala, filhinha, está na hora. Vamos levantando. E eu já chegava todo gritando. Já fazendo aquela barulheira toda. E a gente vai entender, de onde vem isso? Da nossa intimidade. No meu caso, era o meu processo socioeducativo. A minha mãe baixinha, não fazia nem trovoada, já chegava chovendo. Então, do jeito que ela acordava, a gente era
Imagina 14 filhos. Então nós trazemos para a nossa vida pessoal aquilo que é da nossa cultura, da primeira infância, da segunda infância. E trazemos também arquivos de outras encarnações. Por isso que é muito importante nós percebemos que todos funcionamos do mesmo jeito. Agora, só que um tem um esforço maior, o outro busca agora se conhecer mais, o outro, e aí nós vamos percebendo que o autoconhecimento vai trazendo para nós o autodomínio. Eu tenho toda uma perturbação, mas se eu tenho um autoconhecimento, eu consigo me manter e vou agir de forma equilibrada. Estou com raiva, eu reconheço que estou, mas vou naquele momento ter o autodomínio dessa raiva e agir com ponderação. Diante do filho ou de alguém, você, filho, me dá um tempo, eu não estou bem, eu estou nervoso. Depois nós conversamos. Então nós vamos adquirindo essa habilidade, fruto do esforço, do autoconhecimento. Ainda da igualdade do homem e da mulher. São iguais perante Deus o homem e a mulher? E têm os mesmos direitos? O que vocês acham? Isso aqui é assim, isso aqui é não. O que vocês acham? Tem? Para quem que tem? E para os talibãs, tem? Então aqui tem outra questão para nós pensarmos. Jesus e Kardec sempre trabalhou além do certo e errado. A mulher ser apedrejada estava certo ou estava errado? Quantas foram apedrejadas? Dentro da lei estava certo. Mas Jesus sabia que ali estava, entre aspas, a adúltera. O adúltero estava onde? Então era uma lei machista. Então Jesus foi além, e sempre a fala de Jesus é além, dentro da lei. Quando na questão 200 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos têm sexo, morfologicamente falando. Diz que não. Porque nós, enquanto espíritos, nós ora reencarnamos em um corpo masculino, uma formologia masculina ou feminina. Por isso que ninguém é homossexual, ninguém é bissexual, ninguém é heterossexual. Nós somos um espírito que tem a faculdade da sexualidade. E a forma como nós a utilizamos, nós temos a consequência. A lei de liberdade, a lei de responsabilidade. Então nós vamos perceber que o homem de hoje pode ter sido a mulher de ontem. Então veja, não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, todos somos iguais perante as leis. Tem certos homens que têm toda uma habilidade diferente daquela mulher. Por exemplo, lá em casa, Carl Gustavo Jung fala do ânima e do ânimos. O ânima é o quanto energético feminino que todos nós trazemos, tanto o homem quanto a mulher. O ânimos é o quanto energético masculino que todos nós trazemos, tanto o homem como a mulher. Meu pai era o ânima, minha mãe era o ânimos. Porque meu pai era aquela coisa na maciota, ele sentava, vamos conversar. Eu lembro dele, minha mãe tinha problema auditivo, a criança chorava, era ele que ia lá, pegava a criança do berço, tirava o seio dela, colocava a criança para amamentar depois, na madrugada. E ela era aquela coisa viril, é para hoje, é para... A disciplina era dela, eu tinha mais medo da minha mãe do que do meu pai. De onde vem? E aí nós vamos entender que é um espírito que vem nessa envergadura feminina para estar auxiliando na disciplina, na determinação. Vejamos Madre Teresa de Calcutá, aquela baixinha, olha o que ela fez, irmã Dulce.
Então, são espíritos, almas nobres que vêm e nos dá o exemplo no seu dia a dia, vivenciando aquilo que estão pregando. Então, os direitos são iguais. Daí vamos perceber, aqueles que criaram a lei machista vão voltar amanhã como o quê? Mulheres, para vivenciar o quê? As leis machistas que criamos, e vice-versa. Aquela mulher que abusa da afetividade, que abusa dessa ligação afetiva, e muitas vezes utilizando ali do sensualismo, vai voltar como? Com complicações nas áreas correspondentes. Isso é da lei. Castigo? Não. Se eu fui andando, eu virei no pé, o que vem? A dor. Se não tivesse a dor, eu não iria macerar o pé? Então nós vamos perceber a importância que tem de nós estarmos nos trabalhando amorosamente na sintonia com as leis. Na questão 807, Allan Kardec também pergunta: quem se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Parcialmente nós falamos: merece anátema, ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo que tiverem feito sofrer aos outros. Então aquele machista hoje, que abusa da mulher, que a oprime, onde que ele vai nascer? Lá no Oriente Médio. Como o quê? Como mulher, usando a boca, aquela coisa que, para quê? E aí nós vamos entendendo que nós trocamos de posição. É da lei de justiça, é da lei de igualdade, para que nós possamos nos aprimorar espiritualmente. Eu sempre conto, não sei se contei por aqui, há uns anos atrás, encostamos um carro no supermercado, a esposa desceu, e eu vi quando um lixeiro, que foi pegando o saco de lixo, colocou tudo no canto ali, para que o caminhão passasse, ficasse melhor para coletar, e ele pegou, foi no primeiro luzeiro, num poste, tirou de um bordal, uma bolsa de tecido, um livro grosso, e começou a ler. Eu olhei aquele livro, e eu vi lá que era um livro de fisiologia. Curiosamente, né, o psicólogo é muito curioso mesmo, eu cheguei para ele: boa noite, como é que você chama? Aí ele falou: Arnaldo. Arnaldo, você está lendo esse? Não, eu estou estudando. Ah, mas você está fazendo medicina? Não. Eu achei 5 livros de medicina na frente da República, lá perto da universidade, e eu levei para casa. Esse já é o segundo que eu estou estudando. Mas estudando como? Meu sonho era ser médico. Mas eu, aos 18 anos, engravidei a minha esposa, que tinha 14. O pai e a mãe foram assassinados. E eu não poderia deixá-la, porque ela morava com os avós. E eu a assumi. E dessa gravidez vieram 2 filhos. Um totalmente entrevado. Tudo tem que ser na boca, cuidado e tal. E o outro é surdo e mudo. Eu trabalho à noite para cuidar deles durante o dia. E a minha esposa trabalha durante o dia e cuida deles à noite. Eu pergunto: o lixeiro tem compromisso em qual área da saúde? E o médico? Também da saúde. Quem que era o Arnaldo? E ele disse mais: olha, às vezes à noite eu sonho fazendo cirurgias. Agora, nosso senhor errou? Então nós vamos entender quando o Espírito André Luiz coloca: a falta de hoje é o abuso de ontem. Então muitas vezes nós estamos de volta no mesmo palco da vida, com os mesmos artistas de outrora, mas com papéis trocados, para que nós possamos respeitar as leis que se encontram
na nossa própria consciência. Portanto, neste livro, Cântico das Virtudes, é muito interessante este livro, porque é um livro que ele traz para nós uma reflexão, é um diálogo com as virtudes. O Espírito, a Dália, e ela coloca um diálogo entre todas as virtudes, o diálogo do amor. O amor é compassivo, o amor é sereno, o amor é calmo, o amor é como a brisa, e ela vai descrevendo. E ele vai ao encontro do desamor. É um livro muito interessante. E ela nos traz esse gráfico. E aqui nós estamos vendo eu, Espírito imortal, lei divina, Deus, entrega e ação, fé convicta, instintiva e humana. Qual é o nosso compromisso? Primeiro, para conosco. Não é na construção da nossa felicidade? Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou para quem? Se Ele tem tudo, não foi para Ele. Então foi para quem? Para nós mesmos. Agora Ele nos criou para quê? Para sofrer? Foi? Mas não foi assim que nós aprendemos. Principalmente às vezes essa visão distorcida, tem muita coisa distorcida no movimento espírita. Nós estamos aqui para sofrer. Porque quem não muda por amor, muda. Muda ou não muda? Não muda, gente. Se a dor mudasse, eu sempre digo, o penitenciário era a fábrica de anjo. Nós estávamos lendo as frases ali de Joana de Ângeles. Ela diz assim: a pedagogia de Jesus e de Deus é o amor. A dor nada mais é do que aquele servo, lembra da parábola do grande festim? Que aí ele, depois de ter preparado toda a festa que Jesus conta, e ele diz assim: então o grande rei pediu que o seu servo fosse convidar aqueles para a festa. Um estava incomodado com os bois que haviam comprado, o outro havia casado, o outro tinha um pedaço de terra. O servo volta e diz: olha, Senhor, estão todos ocupados, diz, então volte agora. E foi convidar aqueles que estavam nas vielas, nos becos, e voltou dizendo: olha, muitos também não aceitaram. Então mandou o terceiro servo, chama os coxos, os aleijados, e trouxe tudo para a festa. Quem que é o primeiro servo? É o amor. Quem que é o segundo servo? A dor. Quem que é o terceiro? O sofrimento. Isso está no Parábolas Terapêuticas, um livro também tem lá na livraria. Então nós vamos perceber, quando o Espírito de Joana de Ângeles diz no livro Plenitude, a dor e o sofrimento só se faz presente quando o amor se fez ausente. Então nós, enquanto espíritos imortais, somos convidados, com base nas leis divinas, estar nos entregando a Deus, este Pai de justiça, de amor, de caridade, e estarmos nos trabalhando para desenvolver a confiança em nós, que é a fé convicta, a confiança nas leis, a confiança em Deus, num esforço incessante de estar agora superando as nossas manifestações instintivas, egóicas, e a nossa característica humana egóica, numa característica humana instintiva, amorosa e essencial. Por isso que Jesus disse: o que o Pai quer não é a morte do pecador, é a morte do pecado. Vejamos na questão 115 ainda do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: dos espíritos, terão sido criados bons e outros maus? Vejamos a resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão,
com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Da mesma forma como a mãe pega o filho e quando o leva para a escola, ele está ignorante em relação àquele currículo escolar. Mas aquela criança tem um compromisso. E aí nós vamos entender a força endoevolutiva, que é a força interna, nos propagando, nos impulsionando a nossa evolução, e a força autoevolutiva. Vai depender dessa criança aproveitar ou não o tempo na escola. Porque se nós malbaratamos o currículo escolar, o ano letivo vai terminar para todo mundo. Agora, aqueles que souberam aproveitar bem, vão ter a alegria e a felicidade de chegar em casa, abraçar a todos e dizer em ações exitosas a alegria do seu esforço. Aqueles de nós que malbaratamos a oportunidade deste grande hospital escola que é a Terra, nós vamos desencarnar todos nós, mas cada um vai estar levando a emoção, o sentimento, a experiência correspondente ao seu próprio esforço. Então aqui nós estamos vendo que nós temos uma missão, essa missão pessoal da nossa autoelevação espiritual. Mas paralelamente, pela lei de sociedade e pela lei de fraternidade, à medida que nós crescemos, nós também vamos estar convidando aqueles que estão à nossa volta a crescerem também. Eu pergunto, a flor, antes de perfumar o jardim, ela perfuma quem primeiro? Ela mesma. Quando nós usamos desodorante, nós usamos para quem? Primeiro para nós. Então, se eu entrar no ônibus todo cheiroso, não tem como eu dizer, não, sente o meu perfume. Aí nós vamos perceber, se entrou aquela pessoa toda perfumada, realmente eu não estou bem cheiroso. Ela está. O que eu posso fazer para estar também cuidando de mim? Então nós vamos perceber quando ele diz, e eu só vou estar realmente conquistando essa elevação pelo conhecimento da verdade. E onde está a verdade? Onde? Não é no certo ou errado, nas leis divinas, que estão escritas onde? Na nossa consciência. Com isso nós teremos a pura e eterna felicidade. Ainda continuando, passando pelas provas que Deus impõe, é que os espíritos adquirem ter conhecimento. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorre, permanece afastado da perfeição da prometida felicidade. Então, aqueles de nós, que realmente começamos a refletir e a analisar por que eu estou nessa situação, nessa dificuldade financeira, por que eu estou nessa crise conjugal, por que eu estou nesse conflito com meu filho. A partir do momento que nós começamos a refletir, vem da intimidade da nossa alma, da nossa consciência, as respostas, para que eu possa entrar na segunda pergunta: como é que eu posso resolver essa situação? E agora eu vou agir. Aqueles que se colocam numa condição de rebeldia, como é que pode? Onde que eu estava com a cabeça? Por que eu fui entrar nessa dívida? Como é que pode minha esposa desse jeito? Meu filho. Joana de Ângeles diz assim: a queixa e a lamentação ocupam o lugar do pensar responsável. Uma das questões fundamentais para nós nos ajudarmos é nunca colocar no outro a responsabilidade pelo que eu sinto, pelo que eu penso e pelo que eu faço ou pelo que eu quero fazer. Porque o outro, ele não cria nada em nós, ele desperta o que está dentro de nós. Quando nós vimos a propaganda da Coca-Cola,
Se nós não conhecêssemos Coca-Cola, ia fazer algum efeito. Como nós conhecemos, ela desperta em nós os nossos padrões, que está ligado na questão 459 do Livro dos Espíritos. Então, aqueles que realmente se propõem a utilizar a sua energia focada, enquanto espírito imortal, se entregando às leis divinas, numa confiança amorosa com Deus, como disse Jesus, não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai queira, sem que Ele saiba. Nós vamos estar aí fazendo a diferença, porque as dificuldades que ocorrem conosco é um convite ao nosso aprimoramento espiritual. Por quê? Antes de qualquer problema, nós já recebemos essa ajuda para estarmos nos aprimorando. Portanto, tem uma passagem no Evangelho que o doutor da lei perguntou a Jesus qual é o maior mandamento. E ele então, logo depois perguntaram o que está escrito, ele respondeu. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui nós temos um roteiro seguro para que nós possamos entender, enquanto espírito imortal, que trazemos conosco todos os valores para nos desenvolver na sintonia da construção da nossa felicidade, com base nas leis divinas e nos entregando a Deus. Como disse o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós respeitamos as leis, tudo nós podemos, porque ninguém vai ser feliz fazendo falcatrua, ninguém vai ter paz de espírito burlando aqui ou acolá. Então é fundamental que nós busquemos entender e compreender e vivenciar. Como então podemos fazer? Então vejamos, qual o significado amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento? Vejamos a resposta. Significa amar as leis divinas presentes em nossa consciência, em nível do saber, de todo o pensamento, no nível do sentir, de todo o coração, e do vivenciar, de toda a alma, num processo de fidelidade consciencial, tornando-nos seres conscienciais. Porque como é que eu posso amar a Deus se eu não amo a criatura mais próxima, que sou eu, de mim mesmo? Alguém dado que não tem? Qual é a maior alegria que o nosso filho, a nossa filha, pode nos ofertar? Não é justamente agir em sintonia com a proposta de uma vida saudável? Então, qual a maior alegria que nós podemos dar a Deus, se assim pudéssemos, porque Ele tem tudo? Não é nos amar e nos respeitar profundamente? Porque eu posso ensinar matemática para alguém se eu não sei matemática? Então nós podemos amar o outro se nós também estivermos nos amando. E amar é respeitar as leis que se encontram na nossa própria consciência, nos tornando então seres conscienciais. Jesus então coloca: conhecereis a verdade vos libertará. Onde se encontra a verdade? Na consciência. E onde se encontra escrito a lei de Deus? Então o que é a verdade? É agirmos em sintonia com as leis divinas que se encontram na nossa consciência. Então nós temos aqui o saber, que é o primeiro passo, o sentir. Mas não basta eu conhecer, eu sentir, se eu não buscar vivenciar. Vocês já viram algum médico fumando? Então veja, ele tem ignorância do malefício do cigarro, da nicotina, do alcatrão? Não. Então nós temos 3 níveis de ignorância: a ignorância do não sentir, a ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar.
ele tem qual nível de ignorância? O sentir e o vivenciar. E aí vem um câncer, nossa, o que eu fui fazer comigo? Aí ele agora está sentindo a consequência. Portanto, agora ele é convidado, porque muitas vezes a doença, ela é amiga ou inimiga? É o carteiro. Já pensou perguntar, cadê o Lacordaire? Olha, ele teve um infarto fulminante, já foi. E quando nós desencarnamos, aliás, quando nós morremos, porque tem diferença ou não tem, morrer e desencarnar? Tem. Morrer é um fenômeno biológico, todos vamos morrer, mas nem todos vamos desencarnar. Por quê? Porque a desencarnação, e Kardec criou essa palavra, implica o quê? Em se desprender da carne, das coisas materiais. Se eu tive uma conduta, muitas vezes espírita, materialista, por quê? Guardei mágoa, guardei ressentimento, eu fiquei brigando por causa dos bens, então eu vou morrer, mas não vou desencarnar, vou ficar, por que ela agora está gastando o meu dinheiro com aquele camarada? Por que meus filhos... E aí a gente fica, como nós vimos no Memória do Suicida, como nós vimos no nosso lar, o André Luiz. Então o desencarnar implica em fatores psicológicos, fatores emocionais, trabalhar em sintonia com as leis divinas. Então a doença, ela é na verdade um amigo, porque vai perguntar, cadê o Lacordaire? Olha, ele está com um CA, com câncer, mas olha o que ele mudou, o que ele tem pensado na irmã morte. E aí nós vamos perceber que a doença é um carteiro nos convidando a refletir mais profundamente na nossa conduta. Então a verdade, ela vem justamente o aflorar das leis dentro de nós. Qual é a nossa missão enquanto espírito imortal? Como é possível nos aproximarmos de Deus por meio do conhecimento da verdade universal, temendo ao invés de amá-lo? A maioria de nós, aqueles que viemos de uma formação católica, qual é o Deus que nós tínhamos? O Deus temor, o Deus antropomórfico, aquele Deus forma humana. E aí até hoje nós temos e trazemos conosco, espiritualmente, atavicamente, esses conceitos. Porque às vezes, enquanto espírita, eu não tenho medo do inferno, mas tenho medo das trevas, ou do umbral. Eu tinha o que, uns 8 anos por aí, joguei uma pedra no urubu, nem vi se pegou direito, mas eu fiquei com medo do urubu ter desencarnado. E eu cheguei para o meu tio e falei, tio, um menino jogou uma pedra no urubu. E esse menino, já viu quem que era, né? O que pode acontecer? E o tio danado falou assim, se machucou, é 50 anos no umbral. Se o urubu morreu, 150 anos na treva. O que eu orei para tudo quanto era urubu. E a gente vai percebendo que essa mentalidade do Deus punitivo. Deus perdoa? Hã? Não perdoa? E por que no Pai Nosso Jesus fala, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores? E agora? Deus perdoa ou não perdoa? Por que Ele não perdoa? Porque não se ofende, não guarda mágoa. Então quando Jesus diz, Pai, perdoa as nossas ofensas, nós acabamos de ver esse Pai, quem que é? Como é que nós vamos amar a Deus? Não é respeitando as leis que se encontram dentro de nós? Então esse Pai está onde? Dentro de nós. Então quem vai nos perdoar? E quem não nos perdoa? Nós mesmos. Quando Jesus diz, quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? O que Jesus disse? Olha,
até 70 vezes 7 vezes, ou seja, vai treinar. Então é treinamento de nos tratar bem. E esse irmão está onde? Fora. Porque dentro da lei de causa e efeito, o que o outro faz é de responsabilidade de quem? Então nós não precisamos fazer esse cobrador de dívida alheia. Então veja, o agressor ele está do lado de fora, mas o ofensor está dentro de nós. Então quando ele diz perdoar quantas vezes for necessário, o nosso irmão do ego é perdoar as nossas atitudes internas, porque o ego é um comportamento, esse nosso irmão, que nós desenvolvemos em virtude da nossa ignorância. Então somos nós que nos perdoamos. Então essa é a visão que a doutrina espírita nos oferece. Quando realizamos o movimento de amar as leis divinas, amando a nós mesmos, praticaremos a lei de caridade, amando o próximo, fazendo aos outros aquilo que gostariam que eles nos fizessem. Então a gente vai perceber que eu, por me amar, naturalmente eu só posso respeitar no outro o que eu respeito em mim. Quando a minha esposa tratava meu filho com todo aquele carinho, e que eu aprendi muito com ela, veja, ela... não, eu fui adquirir. Então daí a importância de nós percebermos as nossas fragilidades, acolhê-las com carinho e respeito, porque faz parte dessa minha caminhada de descaminhos. Eu achava que estava correto fazer daquele jeito. Eu só fui ver de forma diferente porque naquele momento eu aprendi de forma diferente. Então não é me censurando, não é me criticando, pelo contrário, é me acolhendo e buscando em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade fazer de forma diferente. Então está aí a lei de justiça, amor e caridade presente em nossas vidas. Uma das leis fundamentais que muitos de nós não acessamos é a lei da permissão. Todos nós sabemos que nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo, como diz Joana de Ângeles, e que Jesus carinhosamente chama Deus de Pai, Pai nosso. Esse Pai é bom, este Pai amoroso, equânime. Se um filho pede um pão, vai dar uma pedra. Se o filho pede um peixe, o pai lhe dará uma serpente. Imaginemos, faríamos isso com o nosso filho? E Jesus então diz: se vós assim não procedeis com vosso filho, o que então não fará nosso Pai por todos nós? Conta-se que ela sonhava ter uma família, possuidora de alguns recursos materiais. Chegou então aquele que era o eleito da sua vida, e ela constituiu a sua prole desejada. Depois de um certo tempo, ela tem um sangramento ininterrupto. Por mais que o companheiro a levava aqui, acolá, a esse médico, aquele, se despojando de todos os recursos materiais, tudo foi em vão. Quando inesperadamente alguém a denunciou no templo, porque segundo a tradição judaica,
A mulher, quando é acometida de um sangramento, ela é impura. E quem a tocá-la torna-se como tal. E o sacerdote então foi e disse: ou ela sai, ou vocês serão todos banidos. Aquela mulher chorou. Chorou ao lado dos filhos, do companheiro. E renunciou a tudo e saiu a esmo com a sua dor, com o seu sofrimento. Andava aqui em Genezaré, em Nazaré. Mas quando ela soube que esse grande amor não amado, que é Jesus, o médico das dores, dos sofrimentos, ela então marchou em direção a Cafarnaum. Chegando naquela tarde de primavera, o sol se punha na linha do horizonte, o canto dos pássaros, o sol por entre as folhas das árvores, e ela viu quando ele passava o grande amor das nossas almas. Ela então começou agora, naquele conflito, porque faziam-se 12 anos que ela carregava consigo aquela dor, aquele sofrimento. E num dado momento, ela perguntou: o que tenho eu para ofertar a ele? E ela percebeu que não tinha nada. Mas de repente ela começou a refletir um pouco mais e viu: ele não precisava de nada, ele já se tinha. E ela havia ouvido alguém dizer de que ele disse: vinde a mim, todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Naquele momento, nessa sintonia, ela se humildou e disse: eu não tenho nada, mas eu me tenho. E foi nesse pensamento que Verônica adiantou agora os passos. E quando ela foi chegando, alguém a empurra e ela toca as vestes de Jesus. Naquele momento, o sol das nossas almas pergunta a Pedro: Pedro, quem me tocou? Senhor, a multidão nos comprime. Não, Pedro. Alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti de mim sair virtudes, Pedro. E como ele, olhando, não viu, ele olha para trás e voltou. Como voltou para todos nós, através da doutrina espírita. Numa atitude de equanimidade, de generosidade, carinho, ele abaixou. E aquela mulher que estava ali, genuflexa, no misto de pranto, de riso, de alegria, Jesus abaixou, sem perder a altura, como faz com todos nós, pela lei de solidariedade, de fraternidade, de amor. Pega-lhe as mãos, a reergue, a levanta, como reergueu todos nós, aqueles que ainda trazemos as máculas na intimidade das nossas almas, dos caminhos ermos e escusos que, malbaratando os seus ensinamentos, nós enveredamos. E quando então ele olha nos olhos, a abraça e diz: filha, filha, tu me tocaste? Ela disse: sim, Senhor, eu lhe toquei. Jesus
Disse a Verônica naquele momento: portanto, filha, vá em paz. A tua fé te salvou, que é mais do que curou, porque a cura está no corpo, mas a salvação está na alma. A perfeita sintonização com as leis da permissão, justiça, amor e caridade. Logo depois, alguns dias depois, o grande benfeitor das nossas almas foi passando em direção ao Gólgota, carregando a cruz. Enquanto os dois ladrões já tinham suas cruzes lá no monte, ele teve que carregar a sua. E quando ele tropeça, é Verônica que sai do meio da multidão, com a fé convicta, a coragem, e chega rompendo os soldados e abaixa como ele abaixou, tira das suas vestes o manto e ali enxuga suas lágrimas e o seu suor, todo empapado de sangue. E naquele momento, o diálogo que a história não narrou, ela diz a Jesus: eu a seguirei, eu o seguirei para a eternidade. Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, conclamando a todos nós a vivenciarmos as leis sábias e imutáveis de Deus na nossa consciência, dizendo na nossa alma: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, não vou lá dou como o mundo vou lá dar. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Que Ele nos abençoe e guarde.